Tá calmo agora? Tá, já. Vamos começar. Eu quero só ler um texto em relação às crianças, que eu penso que é um compromisso que todos nós devemos assumir. Mateus 18, versículo 5, diz assim: E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Reconheço que Jesus Cristo se vê nas crianças. Em princípio, que estão em maiores dificuldades. São todas as crianças, mas, em particular, as crianças sem teto, esquecidas, perseguidas, sob risco de vida, refugiadas, empobrecidas. Entendo que a melhor forma de demonstrar nossa adoração a Cristo é cuidar das crianças, principalmente das crianças em quem Ele mais se vê. Assim, em nome de Jesus Cristo, e na força do seu poder, devemos nos empenhar para que a comunidade onde servimos, e todos nós, se esforcem em ser um lugar de recepção, celebração e cuidado pleno da criança, para que ela desfrute de vida abundante. Reconheçamos que é papel das agências do reino, principalmente das igrejas locais, ser o local onde toda a criança será vista como prometida, como desejada e celebrada, para ser cuidada com amor e com toda sorte de satisfação de suas necessidades, a começar do abrigo familiar com dignidade. Reconheçamos que a criança é a razão da existência de toda a sua ancestralidade, de toda a sua genealogia, e que ela é fruto da bondade da Trindade para com a humanidade. A manifestação da misericórdia da Trindade, que se renova a cada manhã. Reconheçamos que toda criança é uma dádiva e que nela repousa a oportunidade de emancipação da humanidade em direção aos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Reconheçamos que toda criança é uma dádiva e, como tal, nós buscamos a vontade de Deus, que é vida e vida em abundância para a criança. Como os magos que acharam Jesus, devemos envidar no poder de Deus todos os esforços para encontrar as crianças esquecidas ou aviltadas. Como José, marido de Maria, devemos entender que cuidar de uma criança é cuidar de filhos e filhas de Deus. Como um lugar de aconchego e proteção, abramos todas as possibilidades ao nosso alcance, ao alcance da comunidade que servimos ao Senhor, para acolher as crianças, como um lugar de refúgio e de investimento na vida da criança. Nessa perspectiva, entendamos que se faz necessário um papel profético de denúncia contra toda sorte de esquecimento, vulnerabilização e descuido para com a criança, considerando todas as necessidades destas para o seu crescimento em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Entendamos que todo programa de governo, em todos os entes federados, deve ter a criança como seu beneficiário principal, considerando o que isso significa em proteção e serviço maternal, em ambiente familiar, em moradia, em desenvolvimento educacional, em empregabilidade,
direitos e dignidades salarial, assim como moradia e cuidado para com a saúde em toda a sua extensão. Devemos envidar em nossa prática cidadã todos os esforços para a consecução destes direitos da criança. Sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometamo-nos. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito bom. Vamos à nossa conversa hoje sobre a bem-aventurança. Hoje a nossa bem-aventurança é o Salmo 146, versículo de número 5, que declara o seguinte: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Muito bom. Esse versículo revela que o Espírito Santo deseja produzir no coração da gente uma transformação profunda. Lembra que as nossas conversas sobre a bem-aventurança é nosso trabalho para cooperar com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem um trabalho para fazer e o único problema que o Espírito Santo tem é a gente. Então, se a bem-aventurança é ter o Deus de Jacó como nossa ajuda, então precisamos entender o que é que o Espírito Santo quer fazer a partir desse texto. O que é que ele deseja produzir no coração da gente? Ele quer produzir uma transformação profunda, que vai reorientar a confiança humana. Da onde? Do que é provisório, transitório, para o que é eterno. Do ser humano, confiança no ser humano, portanto, do ser humano para Deus. Esse salmo, ele estabelece um contraste fundamental. Os versículos 3 e 4 advertem contra confiar em príncipes e filhos de homens. Primeiro porque são mortais. Tá certo? Então, confiar em mortais é colocar toda a sua vida no limite daquele que você confia. E se você confia em mortais, você confia em algo que a morte pode pôr fim. Tá certo? Então isso significa que você está exatamente onde você estava. Porque a morte pode pôr fim a mim, a você, a todos nós, e aí eu estou confiando em alguém que a morte também pode abater. Isso significa que eu não saí do lugar. Que eu estou exatamente onde eu sempre estive. No lugar onde a morte pode ser a última palavra. Não. Por isso o Salmo diz, você não pode confiar em príncipes. Você não pode confiar em filhos de homens. Por quê? Porque eles são mortais. E os seus planos perecem. Em contrapartida, o versículo 5 aponta para a verdadeira fonte de bem-aventurança. Ter o Deus de Jacó como ajuda e depositar esperança, portanto, exclusivamente no Senhor. Bom, quando você tem a sua confiança no Deus de Jacó, você escapou da morte, como limite. Tá certo? Porque o Deus de Jacó não é limitado pela morte.
Se você vai confiar em seres humanos, você está no mesmo lugar que sempre. Tudo que um ser humano promete está sob júdice. Por uma razão absolutamente simples. Qual é a razão absolutamente simples? Que a morte é a última palavra na história dele e a morte não manda aviso. A morte não manda aviso. Tá certo? Por que então eu vou confiar em alguém que não banca a sua própria existência? Não quer dizer que eu não vou ter amizade, compartilhamento, projetos comuns, mas quer dizer que eu vou pôr a minha confiança em algo que transcenda a mim, né? E é isso que o salmista está dizendo. Você precisa mudar a sua perspectiva. Sua perspectiva tem de ir para além da morte. Então, o versículo 5 aponta para a verdadeira fonte da bem-aventurança. Qual é a verdadeira fonte da bem-aventurança? O Deus de Jacó. O Deus de Jacó, como ajuda, é o lugar onde a gente deposita a esperança. Aliás, exclusivamente nele. Então, o Espírito Santo, nosso Paráclito, companheiro, que é a figura materna da Trindade, utiliza essa palavra para operar uma mudança radical de mentalidade, redirecionando nossa esperança. Então é uma mudança de mentalidade. Lembre-se que o grande desafio de Deus comigo e com você é reescrever a minha e a sua identidade. É reescrever a minha e a sua alma. A alma é a identidade que a gente constrói. Quando eu me apresento a alguém e digo, eu me chamo Ariovaldo. A pessoa que eu estou apresentando para essa circunstância, para esse ser humano outro, é a imagem que foi construída em mim, com a minha participação, com as circunstâncias que me alcançaram, com o que eu aprendi dos meus pais, com o que eu sofri, com o que eu fiz sofrer, com a minha cultura, com a minha formação. Quando eu sou alcançado pelo Senhor, o que o Senhor tem de fazer? Primeiro, ressuscitar o meu espírito. Ele faz imediatamente. Mas depois que ele ressuscita o meu espírito, ele tem de reescrever a minha alma. Tem de editar a minha alma. Tem de me devolver a imagem verdadeira de mim mesmo. A identidade que foi perdida quando houve a rebelião. Então, houve a rebelião e todos os seres humanos que estavam ali presentes e todos os que viriam depois tiveram perda de identidade, porque agora suas identidades serão construídas sem a contribuição de Deus. Porque o espírito está morto, portanto, sem comunhão com Deus. E eles vão desenvolver uma cultura onde Deus é um apêndice, quando for apêndice. Tá certo? Em muitas culturas, Deus é só uma invenção para satisfação de necessidades inexplicáveis num primeiro momento. É diferente de Deus, é alguém que se revelou. Isso é totalmente diferente. Ou seja, nossa perspectiva da Trindade
Não é que a Trindade, como dizia Feuerbach, é uma projeção da gente para resolver os nossos problemas, carências e vazios. Não. A perspectiva judaico-cristã é Deus, a Trindade, é alguém que se revelou a nós. Se ele não tivesse se revelado, nós poderíamos suspeitar da sua existência por meio da criação. Mas não saberíamos nada dele, nada da Trindade. Porque a Trindade é infinita, é perfeita, é eterna, e todos esses atributos são atributos inalcançáveis pela criatura. Então não tem como deduzir isso. Inclusive, tanto Descartes como Kant sustentaram as ideias inatas nessa lógica, de que essas coisas são impossíveis de serem deduzidas. Infinidade, eternidade, impossíveis, perfeição, impossíveis de serem deduzidas. Portanto, não podem ser mera construção lógica. Tá certo? Como inclusive propunha o Aristóteles. Né? Aristóteles propunha que, com a mera construção lógica, nós vamos alcançar o sistema fechado. E o que era diferente do Platão, que dizia não, tem um mundo lá fora e se comunica com a gente, e a gente só experimenta a sombra disso. Tá certo? Mas a lógica do Aristóteles para na impossibilidade da dedução do perfeito, na impossibilidade da dedução do eterno, que é a ausência de tempo. Porque o eterno não é um tempo que não tem fim. O eterno é a ausência do tempo. Não eterno não é uma medida de tempo. Eterno não é um tempo que não tem fim, um dia que não tem fim. Não. Eterno é a ausência do tempo. É uma outra realidade. É uma realidade anterior e posterior ao tempo. Tá certo? Porque o tempo é criado, é criatura. Tá certo? O tempo só é contado porque as coisas definham. Tá certo? Se as coisas não definhassem, a gente não perceberia o que é que esse dia um atrás do outro significa. Na eternidade não tem tempo. Mas o tempo também, quando Deus separou, não é? Fez o dia, a noite, e aí que começou também o tempo. É isso, começou, já é criação. É só uma criação. O tempo é um elemento criado. Eternidade é o lugar onde a Trindade sempre é. E onde não há nem passado, nem presente, nem futuro, nem alteração de nada, nem de coisa alguma. Nossa, são coisas indefiníveis. Exatamente. E é difícil até da gente entender, né, Padre? Exatamente, por isso que precisam ser reveladas. Foi baseado nisso que o Descartes e o Kant falaram das ideias inatas. Se ninguém falar isso pra gente, a gente nunca vai saber. Não dá pra gente imaginar que existe uma realidade onde não há tempo. Não dá, a menos que quem está nessa realidade nos informe. Onde eu estou, onde eu sou, não há tempo. O tempo não existe. Tá certo? E aí você diz, opa, o que é isso?
Então, isso é revelação. Então, é disso que as Escrituras falam. A gente sabe de Deus porque Deus se revelou. E a gente só sabe de Deus o que Deus revelou. Pastor, talvez também que 1000 dias é igual a um dia, não é? Como Isso, exatamente. o Fabiano sempre fala que é como se o ontem e hoje para Deus é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Ontem, hoje, amanhã, para Deus. Ok? Por quê? Porque, diga lá. Ok? Tá vendo? Melhorou? Alô? Alô, alô? Melhorou? Aí, tá bom. Então, o Espírito Santo opera essa palavra de confiança no Deus de Jacó para operar essa mudança radical de mentalidade. Redirecionando a esperança da gente dos recursos humanos para o Deus eterno, o Deus que é antes e acima do tempo. Tá certo? E ele sim é fiel. Agora, a expressão Deus de Jacó é extremamente rica. Por quê? Bom, Jacó, claro, como todo ser humano, foi um ser humano imperfeito. Não é? Até aí não tem nenhuma novidade. É próprio do ser humano. Ele era um ser humano fraco. No relacionamento com o irmão, a gente percebe que o irmão era um guerreiro, um caçador, um sujeito que se impunha, e o Jacó era um cara enfraquecido, low profile, na dele, mais apegado a estar com a mãe do que a estar na caça, etc. Mas ele era obsedado e apaixonado. Lembre-se que eu usei a palavra obsedar, não obcecar. Porque obcecar é ser cego. Cego fica louco. Não, obsedado é ser um sujeito que tem uma paixão, um objetivo. E vai atrás desse negócio de tudo quanto é jeito que pode. Então ele era obsedado e apaixonado. Tá certo? E aí, por causa, inclusive, da fraqueza perceptível nele, ele fazia de tudo para manipular os meios, com o objetivo de alcançar as suas metas. Portanto, inteligente. Tá certo? Ele não era um sujeito bruto. Ele era um sujeito inteligente. Obsedado, apaixonado, cônscio das suas limitações, e aí ele usava os meios, ou tentava, manipular os meios para alcançar suas metas. Ainda que as suas metas fossem nobres. Que isso fique claro. As suas metas eram realmente nobres. Ele queria primogenitura, tá certo? Depois ele queria a mulher da sua paixão. Tudo isso é nobre. Mas ele é um sujeito que não consegue se impor. Não é um Esaú que vai arrancando toco, chutando pedra, tá certo? A ponto dele nem transformar o coração de Raquel. Porque Raquel, quando ela sai fugindo, com ele, e leva os deuses do pai, puxa vida, cadê esse Deus? Não fez parte da vida da própria esposa, não é? É verdade. Além do que, é preciso lembrar que o Jacó teve muita dificuldade para entender o Deus com quem que falava com ele.
Muita dificuldade, não foi simples, não. E ele era assim, essa pessoa obsedada, apaixonada, que tentava manipular os meios para alcançar as metas, ainda que fossem meios nobres, vamos reconhecer, mas o jeitão dele não era exatamente o jeitão de Deus. E ele, como eu disse, queria coisas boas. Então, como, por exemplo, ganhar a primogenitura. E ele, então, aderiu ao ato revolucionário da sua mãe. Tá certo? Porque a sua mãe fez uma revolução. Tá certo? Vocês lembram da Rebeca? Rebeca fez uma revolução. Qual é a revolução que a Rebeca fez? A Rebeca sabia que a primogenitura deveria ser para Jacó. Por que ela sabia? Porque Deus falou para ela. Deus falou para ela que quem deveria liderar era o Jacó. O mais novo, na visão deles. Que eles não sabiam que a gente sabe hoje, que o gêmeo que nasce depois é que é o mais velho. Eles não tinham essa visão. Então, eles entendiam que o que nasce primeiro é o mais velho. E eles... então, para o pai era claro que era o Esaú. Mas Deus tinha dito para a Rebeca, que era o Jacó. Quem é que vai convencer o Isaac disso? Ninguém. Então, a Rebeca fez uma revolução. Disse, bom, nós vamos dar uma volta nisso. Tá certo? Isso é um ato revolucionário. Aliás, a Bíblia é cheia de atos revolucionários. Por exemplo, Joquebede. Joquebede e as parteiras decidiram pela revolução. Vamos desobedecer o rei. A filha do rei decidiu pela revolução. Vamos desobedecer meu pai. Nós não vamos matar esse menino judeu, ele vai ser meu filho. Isso é uma rebelião. As parteiras disseram, não, nós não vamos matar os meninos. Isso é uma rebelião. E a Rebeca fez a mesma coisa. Vamos fazer uma revolução. Por quê? Porque a vontade de Deus não será cumprida pelo Isaac. O Isaac não vai acreditar. Eu estou tentando dizer, não adianta. Até porque era uma época em que Deus falava com as mulheres, mesmo sabendo que os homens não as ouviriam. Então Deus está confiando na rebelião feminina, no feminismo, muito antes das mulheres aprenderem isso. Ele está acreditando que as mulheres vão fazer uma revolução. Porque ele fala para Rebeca e não fala para o Jacó, não fala para o Isaac. Chegou a hora da bênção, o Isaac vai abençoar o Esaú. E a Rebeca diz, não, não é Esaú. É Jacó. Mas naquele mundo dos clãs, não vai dar. Então o que a Rebeca faz? Filho, paciência. Não. Ela diz, vamos fazer uma revolução. Vamos fazer o seu pai pensar que está falando com Esaú. E aí a gente diz, puxa, mas como é que isso? Isso é revolução, amigo. Isso chama-se revolução.
nós vamos mudar o status. Nós vamos tomar o poder, nós vamos mudar as relações. E foi o que ela fez. Foi o que Joquebede fez, foi o que as parteiras fizeram, foi o que a filha do faraó fez. Foi o que Jael fez. Simples assim. É a história das mulheres da redenção. Porque, como eu já disse N vezes, o pacto de Deus, o pacto redentor de Deus é com a mulher. Tá certo? O pacto com o homem é o pacto missiológico. Mas o pacto da redenção é com a mulher. Uma mulher dará à luz a uma criança. E toda a história de Israel era para fazer surgir finalmente a mulher a quem Deus, a cujo ventre Deus confiaria o seu filho. Então toda a história, 3 milênios de história, com um único objetivo: fazer surgir a mulher a cujo ventre Deus, a Trindade, confiaria o Deus Filho na sua quenoses, no seu esvaziamento. Tá certo? A gente não trabalha com isso porque o mundo cristão ficou muito influenciado pelo mundo grego, e o mundo grego era misógino. O mundo hebraico era patriarcal, mas não era misógino. Aceitou redentoras como Esther, juízas como Débora, heroínas como Jael. Então eles não, o mundo hebraico, o mundo hebreu era patriarcal, mas não era misógino. Mas o mundo grego era misógino. O mundo grego entendia que mulher não tinha nem alma. E o Platão dizia, inclusive, que mulher devia ser bem comum e que as crianças deveriam ser criadas pelo Estado. Essa é uma coisa louca, né? E que o Ceausescu na Romênia tentou fazer. O Ceausescu na Romênia acabou com a ideia da família, as crianças iam todos para o orfanato. E eu me lembro que quando eu estive na Romênia pela Visão Mundial, o grande trabalho da Visão Mundial era recuperar dos romanos a noção de pai e mãe. Meu Deus. Porque eles não sabiam o que era isso. Eram milhares de crianças em instituições do Estado. Milhares. E as pessoas dizem que isso era por causa da ideologia dele. Não, não era por causa da ideologia política. É por causa da visão platônica que ele tinha sobre sociedade. Isso veio dos gregos. Mais especificamente de Platão, está no livro dele, A República, que é um clássico da filosofia antiga, mas que é o que é, né? Isso aí chama-se história. História é assim, é o que é. Ou foi o que foi. Tá certo? Está registrado. O que nós vamos aprender disso é outra história. Então para receber a bênção da primogenitura, como Deus prometeu a Rebeca, o Jacó participou da revolução. Fez tudo que a mãe disse que era para fazer. Vai lá, pega a pele que tem todos os odores do seu irmão e vamos fazer o seu pai pensar que é o seu irmão que está chegando. Eu vou fazer a comida que ele gosta do jeito que seu irmão faz
e ele vai pensar que é o seu irmão, e vai dar bênção para você, e vai ser assim porque isso é o que Deus quer. E é claro que isso mostra uma realidade de Deus que muitos teólogos cristãos têm muita dificuldade de trabalhar. Que é aquela lógica de que se Deus quer uma coisa, vai acontecer e pronto, então não precisa apelar para nada. Mas isso é teologia ocidental. Porque na teologia hebraica, Deus é aquele que dá tarefa ou tarefas aos seres humanos. E que espera que os seres humanos reajam à tarefa e façam. Porque Deus é o Deus que julga. Então, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo, é o Deus que dá tarefas aos homens e envia o seu Espírito sobre eles para que eles possam fazer o que têm de fazer. Então, Deus dá a tarefa, dá o poder, mas não usurpa. Não usurpa o ser humano. Algumas pessoas falam de Deus como se Deus fosse o diabo. O diabo, sim, anula personalidades humanas e simplesmente os leva a fazer o que ele quer que seja feito e ponto final. Inclusive, em casos extremos, rouba-lhes totalmente a personalidade. É verdade. Eles se tornam apenas um ninho de demônios, que, aliás, é o significado da palavra endemoninhado. Ninho de demônios. Deus não é assim, o Espírito Santo não é assim. Não é assim. Muitas vezes eu ouço, principalmente os irmãos pentecostais, a quem eu respeito muito, etc., que dizem assim, então fui tomado pelo Espírito. Esse termo é absolutamente inadequado. O que o Espírito faz é empoderar, nunca anular, nunca tomar e nunca subverter. Porque senão não haveria juízo. Tá certo? E os tempos não seriam mudados. Igual determinismo. É, igual determinismo. A gente tem a maior prova nisso da própria libertação de Israel, que era para chegar no final de 400 anos na Terra Prometida e levou mais 40. Levou mais 40 por quê? Eles não creram. Aí Deus disse, vamos esperar os que creem. E os outros? Não, os outros ficam perambulando aí até morrer. Não vão entrar na Terra Prometida, mas vão morrer livres. Pronto, já melhor. É melhor do que morrer como escravo. Mas não vão entrar porque não creem. Então essa coisa é mais densa do que os teólogos platônicos querem nos fazer crer. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então ele era esse camarada que era fraco e ia manipulando como pudesse, mas era obsedado e era inteligente. E Deus escolheu Jacó e operou uma transformação radical em sua vida, mudando o seu nome de Jacó, que significa suplantador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Vocês se lembram que quando o Moisés perguntou o nome de Deus,
que é uma pergunta que só um politeísta faz, tá certo? Porque se só há um Deus, não precisa ter nome. Tá certo? Porque nome é para distinguir semelhantes. Se ele não tem semelhantes, eu sou. Sim, mas o seu nome? Eu não tenho nome, eu sou. Eu sou o que sou. Não, mas como é que eu distingo você? Distinguir do quê? Distinguir do quê? Só dá para distinguir os semelhantes. Não tem ninguém semelhante a mim, não. Eu sou. Eu sou o que sou. E aí, o Moisés está lá, naquela crise politeísta dele, e Deus disse, eu sou o que sou, mas sempre serei conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso tem um significado. Deus de Abraão é o Deus que chama. O Deus de Isaac é o Deus que abençoa. E o Deus de Jacó é o Deus que transforma. Então eu sempre serei chamado como o Deus que chama os homens, que abençoa os homens e que transforma os homens. Tá certo? Então nós estamos falando agora do Deus de Jacó. Aquele que transforma seres humanos. Então ele transformou o Jacó de suplantador em príncipe de Deus. Portanto, o Deus de Jacó é o Deus que não desiste das pessoas. O Deus de Jacó é o Deus que não desiste da gente. Mesmo diante da nossa contumácia, da nossa teimosia, da nossa incapacidade de compreender. O Deus que transforma a gente, transforma ladinos em patriarcas. Vocês sabem que é um ladino. O ladino é o espertalhão. Não é? Então você fala, esse sujeito é ladino, hein? Quer dizer, ele é espertalhão. Cuidado, que ele vai utilizar meios legítimos e ilegítimos. Ele é espertalhão. Ele foca nos objetivos dele e os meios não significam nada para ele. Para ele o que é importante é o fim. Então os meios, o fim justificam os meios para os ladinos. Para os que não são ladinos, o fim determina o meio. Se um fim glorioso, só pode usar meios gloriosos. Para os ladinos, contanto que atinja o objetivo, amigo, o resto é detalhe. Então, o Jacó era ladino. E aí o Senhor o transformou. O Senhor transformou um ladino em patriarca. Meu Deus. Um fraco em forte. Um desesperançado em esperançoso. E essa é a verdade fundamental. Se Deus transformou Jacó, ele pode transformar qualquer pessoa que nele confie. Por isso, bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó. Viu? Agora sim, parece só um versículo perdido no Salmo, mas não, é o centro do Salmo. Bem-aventurado o ser humano que confia, que põe sua confiança no Deus de Jacó. Porque o Deus de Jacó é o Deus que não abandona as pessoas e as transforma. Deus. Entendeu?
Então ele pode transformar qualquer pessoa que nele confia. Amém? A transformação de Jacó, obviamente, não foi instantânea, foi processual. Em Betel, por exemplo, Jacó teve um encontro com Deus, no sonho da escada. E nesse encontro ele fez um voto de compromisso com Deus. É verdade que ele não entendeu nada do que aconteceu lá, e que ele interpretou tudo errado. Mas isso é um detalhe. Porque o importante não foi o que ele fez, foi o que Deus fez. Deus foi até onde ele estava. Ele sonhou com uma escada, os anjos subiam e desciam, que é um negócio curioso, porque a gente sempre pressupõe que os anjos estão descendo, mas lá os anjos estavam subindo a escada e não descendo. Por quê? Porque o Deus a quem os anjos servem estava com Jacó. Ou seja, a imagem está corretíssima, porque os anjos partem de onde Deus está. Eles não partem para Deus, eles partem de Deus. Tá certo? Sim. Então Deus está do lado do Jacó, a escada começa onde Deus está. Então eles subiam e desciam, porque eles começam onde Deus está. Aí acontece com Jesus também, né? Jesus diz, vocês verão os anjos subindo e descendo. Exatamente. Por quê? Porque os anjos vão da onde Deus está. Deus é o ponto de partida. Tá certo? Aí alguém pode dizer, não, mas Deus é o ponto de chegada. Não, Deus é o alfa e o ômega. O ponto de partida e o ponto de chegada. Não foi isso que ele disse? Então, é circular, ó, o alfa e o ômega. É circular, Deus é circular. Olha para a criação, só tem círculo na criação. Não tem ângulo reto na criação. É verdade. O ângulo reto é fruto da ruptura, da quebra. Tá certo? A gente aqui quebrou, por isso que a gente tem ângulo reto. Criação não tem ângulo reto. Por que já pode ter um homem assim de Israel? Nunca prevalece. Vamos chegar lá. Muito adiantado, meu Deus. Tá, isso é ótimo, irmão. Correu rápido. Isso quer dizer que o pregador tá lento. Já entendi. Já peguei a mensagem, nobre guru. Vamos melhorar. Então, em Betel, ele teve esse sonho da escada. Lá Deus disse para ele, ó, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora eu sou o seu Deus, eu vou com você onde você for, eu vou abençoar você e vou trazer você para cá, para esse lugar, e eu serei contigo todos os dias. Ele acordou do sonho e disse, essa aqui é a casa de Deus. E mudou o lugar, o nome chamava, a cidade chamava Ai, ele tirou o nome de Ai e botou Betel, que quer dizer casa de Deus. Essa aqui é a casa de Deus. Errado. Deus não disse, você está na minha casa deitado no meu sofá. Ele não disse isso. Ele disse, eu estou com você. E eu vou com você, onde você for. Ou seja, a casa de Deus é o Jacó. Ele devia ter levantado e dito, eu sou Betel. Eu sou a casa de Deus. Onde eu for, Deus vai comigo. E Deus vai me abençoar. Não, ele não falou isso. Ele disse, essa aqui é a casa de Deus, eu não sabia. Aí mudou o nome de Ai para Betel. E aí disse mais, olha, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, aquilo outro, e me trouxer de volta para a terra do meu pai, então essa coluna que eu estou edificando aqui vai ser o templo que eu vou fazer para o Senhor, a casa que eu vou fazer para o Senhor, e aqui eu vou dar o dízimo para o Senhor e vou dedicar tudo para o Senhor.
E o Senhor ficou ouvindo e dizendo, e agora? Acordo ele dessa bobagem? Ou deixa ele ir, depois ele vai descobrir? Aí ele resolveu o segundo, eu vou deixar ele ir, depois ele descobre. Porque Deus não disse nada disso. Deus disse, eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu vou com você onde você for, eu vou abençoar você, eu não vou trazer você de volta para a casa do seu pai, eu vou trazer você de volta para cá, que aqui é a terra que eu prometi para Abraão. Tá certo? E eu não vou esperar você construir casa para mim, porque primeiro que eu estou com você, segundo que vai construir que casa para mim. Depois eu não vou ficar esperando o seu dízimo para fazer nada, porque senão eu não vou fazer nada mesmo. Você não vai me deixar 25 anos esperando você, amigo. Você não entendeu. Isso é cabeça de politeísta. Porque os politeístas não só acreditavam numa pleiade de deuses, como acreditavam que havia um Deus para cada lugar. Então aquele lugar era o lugar onde o Deus de Abraão e de Isaac morava. Ele reina aqui. E Deus está dizendo, eu acho que você não entendeu quem está falando com você. Acho que você não pegou o espírito da coisa. Não é eu reino aqui. É tudo isso aqui e muito mais que você jamais conseguirá imaginar nos próximos milênios está dentro de mim. Você não entendeu quem está falando com você. Bom, ele não entendeu nada, foi enganado para as terras de Naor e começa toda aquela história dele. Mas ele fez um voto. E no Val de Jaboque, ele lutou com Deus durante toda a noite, dizendo, não te deixarei ir até que me abençoes. O que é essa luta de Jacó com Deus? É um pedido profundo de socorro. Diante da assumida impotência frente à luta que o aguardava, na cabeça do Jacó, o irmão dele, Esaú, vai acabar com ele. Por isso que antes de ir para Esaú, ele divide o rebanho dele, todas as posses dele, em 3 blocos. E é para o primeiro bloco encontra o Esaú, dá um presente para o Esaú para acalmar o Esaú. O segundo bloco encontra o Esaú, dá outro presente para o Esaú para acalmar o Esaú. Aí o terceiro bloco encontra com o Esaú, dá um presente para o Esaú para acalmar o Esaú. Aí o Esaú encontra a família do Jacó. Se encanta com a beleza daquela criançada bonita, e aí finalmente se encontra com Jacó. E quem sabe, o coração dele tenha se enternecido e ele não me mate. É esse camarada que está lutando com Deus. Luta com Deus significa, não me deixa ir se você não for me ajudar. Porque meu irmão vai me matar. Porque o meu irmão disse, eu vou esperar a morte do pai. E depois que a gente tiver enterrado o pai, eu vou matar você. Está entendendo? Você não vai sobreviver a isso. Isso que você me fez é imperdoável. Assim que a gente enterrar o pai, você está morto. A gente vai enterrar o pai guardar o tempo de luto e terminou, amigo. Você é o próximo a ir para o sepulcro, porque eu não vou deixar você vivo.
Aproveita enquanto você pode, porque a hora que a gente enterrar o pai, guardar o luto, você não vai sobreviver. Esqueceu de Deus. Esse é o camarada que está lá. Esqueceu de Deus. O pessoal lê o Jacó e fala, mano, está lá, lutou com Deus. Que, rapaz, está pedindo desesperadamente socorro. É por isso que ele disse, eu não vou deixar você ir, se você não me disser que vai comigo, que você vai me ajudar, que você vai me poupar, que você vai me socorrer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso que é lutar com Deus. E de verdade, todo ser humano que anda com Deus, só anda com Deus quando passa por essa luta. Que é a luta em que o ser humano finalmente reconhece diante de Deus que não tem condições de dar mais nenhum passo se Deus não for com ele. É verdade. É assim. Quando o camarada cai de joelhos, dizendo, se o Senhor não vai me transformar, se o Senhor não vai mudar a minha vida, se o Senhor não vai arrumar esse meu jeito de ser, se o Senhor não vai fazer nada comigo, então me mata agora. Porque eu não quero mais viver desse jeito. Se o Senhor não vai fazer nada comigo, então acaba logo com isso. Porque eu não quero mais viver assim. Isso, essa luta com Deus, é o que no Novo Testamento vai aparecer como um profundo arrependimento, como transformação, como crise. Então, foi nesse momento de rendição total. Então, o que é lutar com Deus? É quando a gente se rende totalmente a Ele. É nesse momento que Deus muda o nome de Jacó e o abençoa. Então, o Espírito Santo quer operar essa mesma transformação em nós. Amém. E ele convida a gente a lutar com Deus, no sentido de buscar a bênção de Deus com intensidade. Ou seja, buscar uma rendição plena. Porque é essa a ideia que está aqui. É o Jacó dizendo, se o Senhor não for comigo, o meu irmão vai acabar com tudo. Olha, você presta atenção no que o Jacó fez. Dividiu todas as propriedades dele, ele agora tinha muita coisa, em 3 blocos para ir comprando o coração do irmão. No fim, ele passou as esposas e os filhos e ficou sozinho. Qual é a lógica dele? A lógica ladina dele. Eu vou amansar o meu irmão. Vou amansar o meu irmão, amansar o meu irmão, amansar o meu irmão, porque quando a gente se encontrar, quem sabe, ele não vai mais me matar. E ele era meio tarantinha, que ele não percebeu. Por exemplo, ele não percebeu que logo depois que Deus o abençoou e ele começou a ir em direção aonde estava o irmão, ele passou por um lugar que ele chamou de Maanaim, que é o quê? O acampamento dos anjos. Ele viu os anjos. Os mesmos que subiam e desciam na escada dele. O que ele ter visto os anjos significava para ele? Você está protegido, amigo. Não precisa. Você está protegido. Presta atenção. Todos os homens do seu irmão não aguentam um de nós. Entenda, Deus exagerou. Deus mandou um montão da gente. Mandou fazer um acampamento para você ver. Mas um dos nossos, acaba com essa festa. A gente esquece.
Entendeu? Então fica tranquilo que você está bem acompanhado. Entendeu? Então, o que foi que o Espírito Santo quer fazer e o que é que ele faz? Ele transforma o caráter da gente. Ele produz o fruto do Espírito, que todo mundo já sabe, cheio de gomos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa mudança não é superficial. Não. É uma renovação interior que reflete a imagem de Cristo. Isso é o resultado de ter lutado com Deus e prevalecido. Ou seja, Deus aceitou o seu arrependimento. Deus aceitou a sua oração. Deus entendeu que você finalmente admitiu que toda a sua esperteza, que tudo que você acha que tem e nada é a mesma coisa. Então, quando você admitir que tudo que você acha que é, tudo que você acha que sabe e tudo que você acha que tem e nada é exatamente a mesma coisa, pronto. Começou o processo de mudança de nome. De Jacó para Israel. É maravilhoso, meu Deus. Tá certo? E aí, Manaim aguarda você, o acampamento dos anjos. Então você passa a refletir, a gente passa a refletir a imagem de Cristo. E aí o Espírito Santo, portanto, transforma a identidade da gente. A gente não vai ser mais definido pelos nossos erros do passado, ou pelas nossas limitações presentes, mas a gente é uma nova criação em Cristo Jesus. Agora a gente é filho amado de Deus e herdeiro das promessas dele. O Deus de Jacó não transforma apenas pessoas. Ele transforma circunstâncias impossíveis. Jacó enfrentou conflitos enormes, familiares, adversidades lá no exílio, injustiças, mas Deus transformou cada situação. O exílio virou tempo de crescimento e provisão. A reconciliação com Esaú aconteceu de forma surpreendente. Ele mesmo se assustou que Esaú veio lá com 400 homens, mas veio saudando e dizendo: oi, que bom que eu te vejo, puxa, pensei que nunca ia te ver e tal, e o que é esse negócio todo que eu encontrei no caminho? E eu já, são presentes para você. Não precisa de presente não, Deus me abençoou, tem demais. Imagina. Então, o Espírito Santo continua a transformar circunstâncias, assim como continua a transformar a gente. Continua transformando fraqueza em força, tristeza em alegria, derrota em vitória, causa em ordem e injustiça em justiça. Ele continua fazendo isso. Então, a segunda parte do versículo diz: cuja esperança está no Senhor seu Deus. Isso aprofunda a obra transformadora. Essa verdade aprofunda a obra transformadora. A esperança bíblica não é um otimismo vago, mas é uma confiança sólida, fundamentada no caráter de Deus. Lá no versículo 6, isso está revelado. Deus que fez os céus e a terra e mantém a sua fidelidade para sempre. Deus que fez os céus e a terra e mantém a sua fidelidade para sempre. Ora, se ele criou o universo, se ele é eternamente fiel, a gente pode confiar que ele não vai abandonar a gente. Glória a Deus. Tá certo? Nos versículos 7 e 9, a gente vê as ações concretas de Deus. Ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos famintos, liberta os presos, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. E isso são descrições proféticas, e poéticas, mas também proféticas, porque são manifestações reais do caráter transformador de Deus.
O Espírito Santo não apenas nos dá esperança em um Deus que promete transformação, mas mostra um Deus que ativamente transforma situações de injustiça em justiça, de fome em fartura, de prisão em liberdade. E como é que o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo opera uma transformação multidimensional na gente. Uma transformação multidimensional na gente. Primeiro, transforma a mente da gente, renovando o nosso entendimento, para a gente discernir a vaidade, entre vaidade e confiança humana, e reconhecer a suficiência de Deus. Então isso é uma renovação. Agora a gente entende que quem pode fazer é Deus e a gente deixa Deus fazer. Segundo, transforma o coração da gente, produzindo o fruto que reflete o caráter de Cristo. Terceiro, transforma a vontade da gente, alinhando os desejos da gente com os propósitos de Deus. E aí ele move a gente a buscar justiça, ele move a gente a servir os necessitados, ele faz a gente, ele move a gente, porque a gente se entregou a ele. O camarada, eu soube de um camarada que dizia assim, se Deus quiser que eu faça alguma coisa, ele vem e faz. Então, se eu não sou um bom pai, é porque ele não quer fazer de mim um bom pai. Se eu não sou um bom marido, ele não quer fazer de mim um bom marido. Qual foi o detalhe que esse camarada esqueceu? O detalhe que esse camarada esqueceu é, você passou pelo Val do Jaboque? Você se rendeu totalmente a Deus? Se você não passou pelo Val do Jaboque, se você não se rendeu totalmente a Deus, Deus não tem nada a ver com você não, amigo. Não fica contando com Deus, porque Deus não está contando com você. Porque Deus só conta com aqueles que passaram pelo Val do Jaboque. Aqueles que se renderam. Isso é uma decisão pessoal. Deus não está contando com você, amigo. E por que você está contando com Deus? Você não passou no Val do Jaboque, você não se rendeu a Ele. Por que você está achando que Ele vem? Vem para o quê? Para quem? Você não está no time. Esse é o ponto. Então, quando isso acontece, quando a gente está no time, quando a gente passa pelo Val do Jaboque, ele começa a transformar a vontade da gente, começa a alinhar a vontade da gente aos desejos dele, ele começa a mover a gente para buscar justiça, ele começa a mover a gente para servir os necessitados, ele começa a capacitar a gente para ser agência de transformação do mundo. Ele concede para a gente os dons espirituais e o poder para testemunhar. E é isso que vai acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo, o Senhor, é a expressão máxima do Deus de Jacó em ação. Ele declara, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, vou pregar boas novas aos pobres, vou proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, vou libertar os oprimidos. Essa declaração de Jesus ecoa as ações do Salmo 146. Glória a Deus. E Jesus fez isso. Jesus transformou Zaqueu, transformou Pedro, transformou Paulo, transformou Maria Madalena, demonstrando o quê? O poder transformador do Deus de Jacó. E no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado para capacitar os crentes a viverem essas vidas transformadas. Ele convence do pecado, regenera, santifica, capacita. Quando ele vem, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos salvou pela lavagem, da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Tá certo? Então a gente é escolhido para a salvação e para a santificação. Santificação não é a gente
ser o cara perfeito, nesse sentido católico do termo. É a gente ser o cara que mostra Deus. Quando a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, não está dizendo que se você não for perfeito, você não vai ver o Senhor. Está dizendo que se você não manifestar Deus, ninguém à sua volta vai ver o Senhor. Porque as pessoas que estão à sua volta só contam com você para ver o Senhor. Porque você atravessou o Val do Jaboque. Então você é Israel. Então eles contam que você vai mostrar o Senhor. E vai ajudá-los também a encontrar o Val do Jaboque na vida deles. Então a aplicação é urgente. O Espírito convida a gente a reavaliar onde é que a gente depositou a nossa confiança. Ele convida a gente a reavaliar se a gente confia na nossa própria capacidade, se a gente confia em líderes políticos, se a gente confia em estabilidade financeira, ou se a gente confia no Deus de Jacó. E aí a gente é chamado para se abrir a uma transformação pessoal, que obviamente requer humildade, porque requer reconhecer nossas fraquezas, requer rendição, porque a gente tem de entregar o controle da vida da gente para Deus, requer cooperação para buscar uma relação de intimidade com o Espírito Santo. E também a gente é chamado para ser agente de transformação. O Espírito Santo não transforma a gente para o nosso benefício. Transforma a gente para que a gente seja instrumento de transformação no mundo. Porque a gente deve fazer justiça aos oprimidos, alimentar os famintos, libertar os cativos, cuidar dos vulneráveis. Essa é a marca da verdadeira transformação. Uma vida que reflete o caráter compassivo e justo do Deus de Jacó. Então, nesse mundo de incertezas, o Espírito Santo chama a gente para cultivar a esperança, uma esperança viva e transformadora. Essa esperança não envergonha, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Essa esperança sustenta a gente em tempos difíceis e inspira outros, tornando a gente testemunha viva do poder transformador de Deus. Então, o Salmo 146:5 é um convite poderoso à transformação. É um convite poderoso à verdadeira bem-aventurança, que não reside no poder humano ou na autossuficiência humana, mas numa relação de dependência e confiança com Deus da aliança. Ter o Deus de Jacó como auxílio é colocar a esperança no Senhor. E isso é o único caminho para a alegria, é o único caminho para uma vida com propósito. E o Deus de Jacó continua a transformar ladinos em príncipes, fracos em fortes, desesperançados em esperançosos, e continua a transformar circunstâncias impossíveis, trazendo ordem ao caos. E a pergunta, então, para a gente é a seguinte: a gente vai permitir que o Espírito Santo transforme a gente ou não? A gente vai depositar nossa esperança no Deus de Jacó ou não? A gente vai confiar que o Deus de Jacó é poderoso para transformar não apenas as nossas vidas, mas também as circunstâncias ao nosso redor? Então que a gente possa louvar a Deus com a nossa alma mudada, experimentando a alegria, a plenitude que vem de ter o Deus de Jacó como nossa ajuda, e a gente possa colocar a esperança da gente exclusivamente no Senhor nosso Deus, não só para a gente manifestar a Cristo, mas para a gente ser agente da transformação na história. Tá certo? Porque senão a gente perde a esperança. Num país como esse, por exemplo, em que tem um congresso como esse, se você não acreditar no Deus de Jacó, você entra em parafuso. Mas como você acredita no Deus de Jacó, você diz, não, nós vamos dar volta nesses loucos e nós vamos fazer eles aprovarem o que a gente quer que eles aprovem. Senão você perde a esperança. Mas você não pode ter essa esperança no Deus que transforma a história se você não tem esperança que Deus está transformando você. E se você não abre seu coração para Deus transformar você.
Olha, se você não resiste a Deus, que quer transformar você numa pessoa parecida com Jesus, por que razão você vai confiar que Deus vai transformar a realidade perversa que a gente assiste no Congresso Nacional, como essa última, em que eles simplesmente vetaram, impediram as bets e os bilionários e os bancos de serem taxados? Quando você olha para um negócio desse, você entende por que você precisa do Deus de Jacó na história. Porque isso é uma patifaria. Como é que você vai enfrentar a patifaria do mundo? Com o mesmo poder que enfrentou a patifaria em cada um de nós. Tá certo? Então, o Deus que me transformou vai nos dar força suficiente para a gente enfrentar esses loucos e mudar a história. Porque é essa a chamada de Deus. Bem-aventurados aqueles que confiam, que põem a sua confiança no Deus de Jacó, para serem transformados e para serem instrumentos de transformação. Amém? Amém. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo e a cura de Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Pastor. Tchau, gente da internet. Deus de Jacó também está aí, tá bom? Glória.